público presente, à imprensa que nos assessora e aos funcionários dessa casa que nos assessoram. Câmara Municipal de Manduri, 14ª sessão ordinária de 26 de setembro de 2022. Invocando a proteção divina e havendo o número regimental de vereadores, estando ausente o vereador Rafael Pereira da Silva, declaro aberta esta sessão ordinária no plenário prefeito Benjamin Nicolau Ruffica. Está em votação a ata da 13ª sessão ordinária em 12 de setembro de 2022. Quem estiver a favor, permaneça sentado, e que for ao contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Passaremos agora à leitura do expediente, que consta do seguinte. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 64 de 2022 do Executivo, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022-2025, LDO para 2022, abertura de crédito especial ao orçamento 2022 e outras providências. Boa noite a todos, nobres colegas, público aqui presente, os funcionários da Câmara que nos assessoram e as pessoas que porventura nos acompanham pela internet. Manduri, 16 de setembro de 2022, ofício número 414, excelentíssimo senhor presidente. Represença de Vossa Excelência, apresentar o incluso projeto de lei número 64, que dispõe em sua ementa sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022/2025, LDO para 2022, abertura de crédito especial ao orçamento de 2022 e da outras providências, que ora solicitamos a tramitação e apreciação através de regime de urgência. O projeto de lei em análise trata de abertura de crédito especial no valor de R$ 9.499,81, visando criar dotação no orçamento do Fundo Social de Solidariedade para a implantação do programa Escola de Qualificação Profissional, conforme plano de trabalho. Esse crédito adicional será suportado por excesso de arrecadação no valor de R$ 9.499,81. Ante o que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a sua aprovação, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, assina José Univaldo Juste, prefeito. Anexo está o projeto de lei para análise das comissões. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo de 2022, da vereadora Meire de Souza Lopes, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão manduriense. Esse aqui, o outro não foi dois aqui. Projeto de Decreto Legislativo número 2/2022. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão manduriense. Meire de Souza Lopes, vereadora, apresenta, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 1º, inciso 4 do Regimento Interno, o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido ao senhor Clodoaldo Aparecido de Melo Barreto o título de cidadão manduriense pelos relevantes serviços prestados ao município. Artigo 2º. A entrega do diploma legal será em sessão solene da Câmara Municipal especialmente convocada para esse fim, em data a ser determinada pela Presidência do Legislativo. Artigo 3º. As despesas decorrentes do cumprimento do presente decreto
ocorrerão por conta de dotação própria consignadas no orçamento vigente. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Manduri, em 20 de setembro de 2022, assina a vereadora Mari de Souza Lopes. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo 03 do vereador Cristiano Vicente Davi, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão manduriense Projeto de decreto legislativo número 3/2022 dispõe sobre a concessão de título de cidadão manduriense. Cristiano Vicente Davi, vereador, apresenta, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 1º, inciso 4 do Regimento Interno, o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido ao senhor Robson José Valério o título de cidadão manduriense pelos relevantes serviços prestados ao município. Artigo 2º. A entrega do diploma legal será em sessão solene da Câmara Municipal, especialmente convocada para esse fim, em data a ser determinada pela Presidência do Legislativo. Artigo 3º. As despesas decorrentes do cumprimento do presente decreto correrão por conta de dotação própria consignadas no orçamento vigente. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Manduri, em 22 de setembro de 2022, assina o vereador Cristiano Vicente Davi. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo 04/2022 do vereador Cristiano Vicente Davi, que dispõe sobre concessão de título de cidadão manduriense. Projeto de decreto legislativo número 4/2022 dispõe sobre a concessão de título de cidadão manduriense. Cristiano Vicente Davi, vereador, apresenta, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 1º, inciso 4 do Regimento Interno, o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido ao senhor Rogério Leme de Freitas o título de cidadão manduriense pelos relevantes serviços prestados ao município. Artigo 2º. A entrega do diploma legal será em sessão solene da Câmara Municipal, especialmente convocado para esse fim, em data a ser determinada pela Presidência do Legislativo. Artigo 3º. As despesas decorrentes do cumprimento do presente decreto correrão por conta de dotação própria consignadas no orçamento vigente. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Manduri, 22 de setembro de 2022, assina o vereador Cristiano Vicente Davi. Os projetos que foram lidos estão à disposição de todos na Secretaria Oficial da Câmara e ficam desde já encaminhados às comissões para emissão dos pareceres no prazo regimental. A reunião das comissões será amanhã, dia 27 de setembro, às 15 horas. Passaremos agora a leitura de 7 indicações. Peço à secretária Marla que faça a leitura da indicação número 82 de 2022 do vereador Cristiano Vicente Davi. Boa noite a todos, ao público presente, aqueles que nos acompanham pela internet. Indicação número 82 de 2022. Indico ao senhor prefeito, juntamente com a autarquia da Superintendência de Água e Esgoto, SAIMAN, que estude a possibilidade de, na ocasião de leitura dos hidrômetros, caso ocorra vazamento ou impossibilidade de leitura, ou valores não condizentes com o perfil de consumo, que seja calculado sobre a média dos 3 últimos meses apurados. Quando o consumidor constatar o vazamento interior
de água e, se for repassado pelo próprio consumidor, que os valores gastos pelos reparos sejam ressarcidos pela SAIMAN, mediante a apresentação das devidas notas fiscais. Estude a possibilidade de parcelar os débitos dos consumidores que estejam inadimplentes e que seja criada uma tabela de serviços prestados pela autarquia aos seus consumidores, visando maior transparência do valor de cada serviço. Justificativa. Em estudo junto com a população, podemos apurar que falta essas melhorias na prestação deste serviço público, essencial para a população. Plenário, prefeito Benjamin Nicolau Rúfica, em 23 de setembro de 2022, Cristiano Vicente Davi, vereador. Peço à secretária que faça a leitura da indicação número 83 de 2022 do vereador Cristiano Vicente Davi. Indicação número 83 de 2022. Indica ao prefeito municipal que se encaminhe um projeto de lei que autorize o parcelamento do valor cobrado das concessões de sepulturas, jazidos e túmulos no município de Manduri. Que este parcelamento ocorra em forma de boletos para serem pagos em rede bancária. Justificativa. Em nossa cidade, quando necessário a aquisição de um túmulo no cemitério local, o valor correspondente deve ser pago à vista, pois atualmente não existe lei prevendo parcelamento. O parcelamento facilitará tal pagamento pela família, levando em consideração que todas as pessoas contam com condições financeiras no momento que precisam. Plenário, prefeito Benjamin Nicolau Rúfica, em 26 de setembro de 2022, Cristiano Vicente Davi, vereador. Peço à secretária que faça a indicação número 84 de 2022 do vereador Cristiano Vicente Davi. Indicação número 84, 2022. Indico ao senhor prefeito que estude a possibilidade de colocar um segurança vigilante no período noturno na Policlínica Municipal. Justificativo. Visando a segurança das pessoas que trabalham no local e também dos munícipes, já que o local funciona 24 horas por dia, no período noturno é mais vulnerável. Plenário, prefeito Benjamin Nicolau Rúfica, em 26 de setembro de 2022, Cristiano Vicente Davi, vereador. Peço à secretária que faça a leitura da indicação 85 de 2022 do vereador Altino Faria dos Santos. Indicação número 85, 2022. Indico ao senhor prefeito que coloque acesso Wi-Fi nos arredores da orla do Lago Benedito Reinaldo de Castro. Justificativa. As redes Wi-Fi públicas oferecem acesso gratuito à internet para incentivar o empreendedorismo, estimular o turismo, promover a inclusão digital e ampliar a capacidade de comunicação entre os cidadãos e o governo. Plenário, prefeito Benjamin Nicolau Rúfica, em 26 de setembro de 2022, Altino Faria dos Santos, vereador. Peço à secretária que faça a leitura da indicação número 86 de 2022 da vereadora Mário de Souza Lopes. Indicação número 086, 2022. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencie melhorias nas acessibilidades das calçadas municipais, prédios públicos e área de passeios públicos, principalmente nas praças Monsenhor Humberto Zanca, Romilda Perre de Castro, José Parro, Pedro Fiorucci e nas escolas Miguel Marvulo e prefeito Horácio Alves. Justificativa. Acessibilidade é fundamental para
inclusão das pessoas com deficiência e também melhorando assim a vida de todos os cidadãos. A acessibilidade diz respeito à condição de possibilidade para a transposição dos entraves que representam as barreiras para a efetiva participação de pessoas nos vários âmbitos da vida social. Plenário Prefeito Benjamin Nicolau Rúfica, em 26 de setembro de 2022, Médio Souza Lopes, vereador. Peço ao secretário que eu faça a leitura da indicação 87 de 2022, da vereadora Meire de Souza Lopes. Indicação número 087/2022. Indica ao Executivo que verifique, dentro das possibilidades financeiras, aumentar o repasse para as entidades APAI de Piraju, Lar São Vicente de Paulo, Secomã, Centro de Convivência, José William de Godoy Pereira, e agende uma reunião para tratar dos termos de fomento para o ano de 2023. Justificativa. Os atendimentos realizados nessas entidades são essenciais e fundamentais para as pessoas que deles necessitam. Salienta o aumento de demanda por esses serviços. Além do mais, também temos excelentes informações sobre serviços prestados e não dispomos de políticas públicas municipais que atendam tais demandas, justificando o período. Plenário Prefeito Benjamin Nicolau Rúfica, em 26 de setembro de 2022, Meire de Souza Lopes, vereador. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação 88, da vereadora Mário de Souza Lopes. Indicação número 088/2022. Indico ao prefeito que realize urgentemente a substituição de equipamentos e acessórios, realize a colocação de espelhos, revestimentos com piso, conforme as normas da vigilância sanitária, instale com ar-condicionados nos setores de fisioterapia, academia da saúde. Justificativa. Em visita ao setor, pude verificar essas necessidades e determinação de alguns equipamentos e deteriorização de alguns equipamentos, tendo em vista a melhoria nesse serviço prestado, agregando ou motivando o trabalho dos profissionais que ali desempenham suas funções. Saliento a importância destes para a realização da promoção da saúde, tal condição que se faz necessário. Prefeito Benjamin Nicolau Rúfica, em 26 de setembro de 2022, Meire de Souza Lopes, vereador. Encerrada a leitura das indicações, passaremos agora a leitura, discussão e votação de 3 requerimentos e 2 moções. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento número 16 de 2022, da vereadora Mário de Souza Lopes. Requerimento número 016/2022, requeiro na forma regimental, após manifestação do plenário, que o excelentíssimo prefeito envie informações referente ao cumprimento do piso nacional da enfermagem, Lei 14.434/2022, em nosso município. 1. Quais impactos financeiros da lei em nosso município? Encaminhe anexo o impacto realizado pela contabilidade. 2. Qual o atual quadro de enfermagem e quais locais de lotação de cada servidor? 3. Existe contratação emergencial de pessoal da enfermagem? Quais? 4. Haveria possibilidade para reenquadramento de referência de piso salarial conforme lei municipal? Ou, ao menos, adequar o base em um salário mínimo vigente para as referências que vêm recebendo complementação no salário base? Se sim,
quando pretende implementar? 5. Haveria riscos de demissão de servidor? E qual impacto teríamos quanto à redução na qualidade dos serviços já existentes, como fechamento de leitos, por exemplo? Justificativa. A Lei 14.434, 2022, é medida de justiça e reconhecimento de todo o trabalho para os profissionais da enfermagem, motivação e saliento também que precisam muito mais do que aplausos e monumentos que fazem lembrança de um trabalho bem desenvolvido com sacrifício de sua própria saúde, muitas vezes. Tendo em vista que recentemente houve reenquadramento de referência de piso salarial, aumento no quadro dos servidores desse município, e que ainda temos, em sua grande maioria, servidores com salário abaixo do salário mínimo, que, para tanto, recebem complementação. Diante do exposto, tais informações são fundamentais para o esclarecimento e entendimento do adiamento para tal implementação de um salário digno. Plenário Prefeito Benjamin Nicolau Rufka, em 26 de setembro de 2022, assina a vereadora Mari de Souza Lopes. Está em discussão o requerimento. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, nosso ex-prefeito Paulo Roberto Martins, o Geraldo do jornal A Comarca, todos os servidores que estão nessa noite aqui nos auxiliando e a todos aqueles que nos ouvem pela internet. Esse requerimento eu fiz para que a gente possa ter a real noção desse impacto, que todo mundo fala como que se agora o salário do enfermeiro fosse fechar todo quanto é estabelecimento de saúde, principalmente os particulares, né? Parece que o prefeito não teria condições de pagar, só que a gente vê ao inverso, né? A gente vê sempre o aumento de número de servidores e a gente não vê a demonstração disso em real impacto. Será que não dá para pagar mesmo, né? E, juntamente com isso, fiz uma moção, que logo mais será lida, que vem a solicitar também do nosso governo federal que aumente esse repasse para os municípios, assim como é feito para os agentes comunitários de saúde, agente comunitário de endemias. Então, que também seja feito esse repasse, né? Eu acho que o que temos que brigar é por uma tabela SUS adequada e não pelo salário de quem realmente trabalha e muitas vezes ceifou-se a vida aí ou ficou doente por diversos tipos de doença que a profissão causa, porque a gente trabalha com ergonomia, que é a parte física, carregando peso, então muitas vezes esse risco ergonômico causa muita deficiência. Quando você vai aposentar, você já não tem mais qualidade de vida. O psicológico de um enfermeiro, agora na pandemia piorou ainda mais. Então, eu acho que assim, o pior impacto, que vai ser negativo mesmo para a saúde, é o não reconhecimento desse salário agora aprovado e a gente não receber. Isso é uma frustração para toda a equipe de enfermagem, para todo profissional da enfermagem. Eu acho que foi assim, pior do que um tapa na cara. Então, eu acho que sempre vai ser repassado. Os planos de saúde, hoje mesmo estava falando com algumas pessoas que têm condição de pagar plano de saúde, os planos de saúde todos aumentaram. Aumenta a inflação, aumenta tudo. Então, só não aumentou o quê? A tabela SUS, que é o que o governo federal já devia de ter trabalhado lá atrás, porque sabia que os hospitais, principalmente depois de 2 anos de pandemia, sabe que todo município, hospital estadual, federal, está precisando de recurso. Então, acho que nesse sentido que esse requerimento aí se fez necessário. Só um esclarecimento, fechamento de leitos, eu não entendi isso aí, essa parte. Na realidade, em Manduria nós não temos leitos, porém, a gente tem leito de observação, hoje por 24 horas. O nosso estabelecimento. Então, esse foi só exemplificativo, né? Porque muitas santas casas falam assim, vai fechar leito porque não tem enfermeiro,
vai diminuir o número de enfermagem no asilo porque está caro e não consegue pagar. Eu até entendo a entidade, né, de um lar, de um asilo, eu entendo nesse sentido que a dificuldade seria um pouco maior, porque realmente eles trabalham muito mais com doação, até por isso fiz a indicação também do aumento, porque todo lar, toda entidade como a APAE, eles têm a equipe de enfermagem junto, então é mais um aumento no custo, então eu acho que isso tem que ser visto. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento 17/2022 da vereadora Mari de Souza Lopes. Requerimento número 17/2022, requeiro, na forma regimental, após manifestação plenária, que o excelentíssimo prefeito e a diretoria do Departamento de Educação informem referente aos uniformes escolares, se existe previsão para a compra / entrega e como ocorrerá. Justificativa: conforme solicitação dos pais dos alunos da rede de ensino municipal que anseiam por essa informação. Plenário Prefeito Benjamin Nicolau Rufka, em 26 de setembro de 2022, assina a vereadora Mari de Souza Lopes. Está em discussão o requerimento. Esse requerimento, de forma bem sucinta, é para que os pais possam ter essa resposta e se planejar, né? Chega final de ano, precisa comprar roupa para o ano que vem para a escola, o uniforme é esse apoio, né? Então, se eles souberem que já está sendo provisionado, está sendo planejado e é certeza que vem, aí eles não precisam estar se preocupando com isso. E muitos estão se queixando que realmente nem tem roupa adequada para ficar mandando as crianças para a escola. Então, a gente tem que ficar, às vezes, verificando na assistência social, se tem, se serve, não. Então, é uma situação meio complexa. E assim, todos eles, como o próprio nome diz, vai uniforme, vai todos iguais, né? Parece que foi... A palavra, presidente. Fazendo... Boa tarde, boa noite, desculpa a todos. Até fazendo complemento à palavra da nossa nobre vereadora, até porque eu fiz já anteriormente já uma indicação sobre essa questão dos uniformes, uma porque foi feito no plano de trabalho nosso do governo, do nosso prefeito, a entrega desse material. Segundo, foi já apontado uma observação pelo Tribunal de Contas da entrega disso, e em contato já com a secretária de Educação, já foi mandado para todos os pais, né, dos alunos, para já fazer a numeração, fazer o levantamento já, e já vai estar sendo feito uma licitação para a participação das firmas para a entrega desses uniformes agora para o começo do ano. Tá? Só deixando aí informado o pessoal. Esse ano não, porque não vai dar tempo. E sim agora até o final do ano para a entrega de 2023. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento 18/2022 da vereadora Mari de Souza Lopes. Requerimento número 018/2022. Requeiro, na forma regimental, após manifestação plenária, que o excelentíssimo prefeito e o diretor do Departamento de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, que prestem as seguintes informações. 1. Quais as obras em andamento nesse departamento? Envie os projetos, podendo ser em PDF, para economicidade e praticidade. 2. Quais servidores estão lotados nesse departamento e quais e suas hierarquias? 3. Onde é
a sede desse departamento. 4. Existe projeto protocolado para o MIT, Município de Interesse Turístico? Se sim, envie cópia. 5. Quais as programações periódicas com descritivo trabalhando do planejamento de atividades, eventos e etc. 6. Se já existe calendário e qual a previsão de investimento em cada ação. Justificativa. As informações supracitadas servirão para o cumprimento do dever de fiscalização que cabe ao vereador. Plenário Prefeito Benjamin Nicolau Rufka, em 26 de setembro de 2022, assina a vereadora Mari de Souza Lopes. Está em discussão o requerimento. Esse requerimento, como a própria justificativa diz, para a própria fiscalização mesmo, para que a gente tenha maiores informações e consiga fiscalizar melhor aquilo que está ocorrendo. Se a gente tiver um detalhamento dos planejamentos, daquilo, tanto a gente consegue fiscalizar melhor, quanto a gente consegue promover as ações em conjunto com o prefeito. Então, acho que é só por isso mesmo. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura da moção número 03 de aplausos do vereador Cristiano Vicente Davi. Moção de aplausos número 03/2022. O vereador que esta subscreve apresenta à mesa, ouvindo o plenário, moção de aplausos para a Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Manduri, entre aspas, Mãos Amigas, na pessoa de seu presidente, senhor Antônio Carlos Barbosa e demais membros. Quero destacar a importância do trabalho voluntário que fazem as Mãos Amigas de Manduri, acompanhando os pacientes com orientações por documentos, onde os mesmos necessitam, visitas domiciliares, em acompanhamento ao tratamento aos mesmos. Colaboração com remédios, alimentação, exames e total apoio às pessoas e aos familiares que fazem tratamento de câncer em nosso município. Requer também que cópia desta seja encaminhada à Associação Mãos Amigas e que seja publicada na imprensa oficial local. Plenário Prefeito Benjamin Nicolau Rufka, em 22 de setembro de 2022, assina o vereador Cristiano Vicente Davi. Está em discussão a moção. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura da moção 04 de apelo da vereadora Mari de Souza Lopes. Moção de apelo número 4/2022. Apresento à mesa, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, ao Supremo Tribunal Federal, que o plenário reconsidere a decisão liminar que suspendeu os efeitos da lei que estabeleceu o piso salarial da enfermagem e ao excelentíssimos senhoras e senhores senadores, deputados federais, para instituir incentivo orçamentário federal para os municípios e entidades filantrópicas para o cumprimento da lei do piso salarial nacional dos profissionais da enfermagem. Justificativa. Considerando que a aprovação da Lei 14.434/2022 criou o piso salarial nacional do enfermeiro
do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. A norma foi publicada na edição de sexta-feira, 5 de agosto, no Diário Oficial da União, sendo certo que os pisos salariais deverão ser aplicados imediatamente por todos os setores, sendo que os enfermeiros devem receber R$ 4.750, técnicos de enfermagem devem receber R$ 3.325, auxiliares de enfermagem e parteiras o valor de R$ 2.375, tendo em vista que o valor do subsídio do prefeito é o teto do funcionalismo público municipal. Tal piso não é exorbitante diante a responsabilidade dessa profissão, que é a vida. O setor de saúde, não querendo cumprir a lei, ingressa como uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, protelando pagar os salários conforme a nova legislação, o que ocasiona reação dessa categoria de profissionais que há anos espera e luta por esse direito. Considerando que, conforme noticiado pela imprensa local, o STF suspendeu a eficácia da lei em sua decisão, solicitando que entes públicos e privados da área da saúde esclareçam as dúvidas que motivaram a tal decisão referente ao cumprimento do caso em tela. Quais impactos financeiros da lei? Se haveria risco de demissão nos hospitais e possível redução na qualidade de serviço, com o fechamento de leitos, por exemplo. Considerando que é no Supremo Tribunal Federal que os cidadãos e as instituições acreditam suas esperanças e certezas na intransigência, na garantia dos direitos sociais. Sendo que tal legislação federal nada mais garante do que um piso salarial para uma categoria profissional tão marginalizada e esquecida, traduzindo em inversa proporção do extremo cuidado e dedicação que é entregue ao cidadão quando se encontra diante de um problema de saúde, ou seja, a luta é para garantir um piso salarial digno a um profissional que entrega o máximo de sua vida para salvar o próximo. Considerando que em toda a unidade de saúde se faz obrigatório e fundamental dispor de profissionais de enfermagem, que nesses dias vemos o cancelamento de diversas agendas importantes para a população, pois estamos tendo greve desses profissionais e nada ocorre sem esta classe de profissionais na saúde. Portanto, a Lei 14.434 de 2022 é medida de justiça e reconhecimento de todo o trabalho para esses profissionais que precisam muito mais do que aplausos. Precisamos de reajustar a tabela SUS e melhorar os repasses federais aos municípios e estados e não deixar de remunerar dignamente quem é de extrema e fundamental importância para a saúde brasileira. Requeiro o envio dessa moção aos excelentíssimos senhores ministros do STF, senadores e deputados federais, para que assim possam apreciar a presente matéria e adotar as providências necessárias para o seu bom andamento e aprovação do projeto em tramitação com a máxima urgência. Requeiro também que cópia desta seja encaminhada ao Corém de São Paulo. Requeiro ainda que cópia desta seja publicada na imprensa oficial local. Plenário Prefeito Benjamin Nicolau Rufka, em 22 de setembro de 2022, assina a vereadora Mari de Souza Lopes. Está em discussão. Como foi falado anteriormente, né? Essa moção vem para que a gente também consiga ter um apoio aos municípios e às entidades, que a gente sabe a dificuldade
também de se pagar. A gente sabe que a arrecadação é pequena, que a nossa inflação não está só para os cidadãos, e sim para todas as entidades também. Então, diante dessa dificuldade e toda essa celeuma que a gente está vendo, né, que a gente tem hora que até brinca, como diz aquele ator do Alto da Compadecida, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. A gente não sabe mais se a gente consegue receber ou não. Então, a gente tem uma legislação vigente, a gente vê muita intervenção, porque judicial, né, no Supremo Tribunal Federal. Eu entendo o posicionamento do Supremo, porque ele está aí verificando a saúde pública, que é um ente, né, essencial para todos nós, porém, a gente fica numa insegurança, né? Então a gente aprova uma lei aqui, de repente vem outra e derruba a lei que o vereador aprovou. Qual é a segurança jurídica que temos, né? Então, nesse sentido, é que eu acho que assim, o Supremo tem o papel dele, porém, a liminar não foi em cima do que tange a inconstitucionalidade da lei, e sim no recurso. Por isso, também o requerimento ao prefeito, para que a gente já esteja sabendo, se vier o projeto depois, futuramente, que acredito que venha, para a gente só adequar o piso, a gente já sabe, não, realmente, o impacto era aquele, veio, está certo, então não tem muita discussão mais. Então, é só para antecipar, e essa moção para a gente trabalhar em conjunto aí as esferas de governo, e que isso, se Deus quiser, se resolva logo. Está em votação. Quem estiver de acordo, se permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado por unanimidade. Convido o senhor Paulo Roberto Martins a fazer uso da tribuna livre por 15 minutos, com a finalidade exclusiva de realizar a defesa oral das contas do Executivo, exercício de 2020, antes de iniciarmos a ordem do dia. Todos, cumprimentar o presidente Cicinho, cumprimentar a mesa, tenente Mingardi, vereadora Marla, vereador Cristiano, vereador Altino, vereadora Meire ou Mari, porque agora a coisa pode ser Meire, né? É que a gente conheceu sempre por Meire, Juninho, os dois Juninho, né? Cumprimentar a todos, cumprimentar quem nos assiste pela internet e dizer para você, Cicinho, última conta da gente, então vim aqui hoje assim um pouco meio que aliviado, né? A gente que está no Poder Executivo, quem está na direção, sabe a dificuldade que passa um gestor público, né? E quando a gente tem uma conta da gente aprovada pelo Tribunal de Contas, mas na verdade o que vale é o que a Câmara vai dizer, né? O Tribunal de Contas, ele aponta algumas que ele acha que pode ter havido na prestação de contas. Mas quem dá o veredito final é a Câmara de Vereadores. Tanto é que eu tive no passado contas rejeitadas, né? Quando a gente assumiu o mandato, passamos uma situação bastante difícil, e o Tribunal de Contas, ele enxerga números, né? Ele pega números lá. Agora, o vereador, ele acompanha o dia a dia da gestão, né? Então, quando a gente teve contas rejeitadas, fizemos nossa defesa aqui no plenário desta casa, e essa casa derrubou o parecer do tribunal, porque entendeu a situação que a gente vinha do município na época, as dificuldades, folha de pagamento. O principal item que nos comprometeu naquela oportunidade foi a folha de pagamento, que estava com um índice bastante alto, né? Então, a gente fez um trabalho grande, difícil, conseguimos
enquadrar o gasto pessoal dentro dos recursos da prefeitura. E a Câmara entendeu, então tivemos, graças a Deus, a compreensão dos vereadores. Por isso que a gente tem que valorizar o trabalho dessa casa, né? Eu fui vereador, eu sei o quanto é importante um trabalho de um vereador, né? A gente vê agora o trabalho do vereador, a importância que os deputados, todo mundo corre no vereador, né? Agora é o vereador importante, né? Então o vereador é sempre importante, porque está lá mais próximo do povo, né? A gente, enquanto executivo, você tem muita dificuldade de estar próximo. E o vereador está sempre próximo da população, está mais fácil de reivindicar. Por mais assim, isso é um testemunho meu, quando eu recebia um requerimento ou uma indicação, às vezes no primeiro momento, o primeiro impacto não era bom. Está puxando a minha orelha ou está me cobrando uma coisa. Mas depois, com o passar dos dias, com o passar do tempo, né, você acaba vendo que aquilo tinha um sentido, né? Ninguém faz um requerimento à toa, ou uma indicação, porque realmente ouviu. Eu falo isso até porque uma coisa que aconteceu muito comigo, interessante. Na minha época de vereador, eu fiz uma solicitação ao prefeito da época, que fizesse a duplicação da Pernambuco, né? Para mim era muito simples, né? Por que o prefeito não duplica Pernambuco, né? Era uma coisa assim, e eu fiquei encafifado com aquilo, né? E depois, anos e anos depois, coube a mim, como prefeito, fazer a duplicação da Pernambuco. E eu vi o quanto foi difícil eu fazer a duplicação da Pernambuco. Mas alguém tem que cobrar do gestor, né? E na época eu cobrava do gestor, achava, por que esse cara não vai duplicar? Tem que duplicar, é simples duplicar. Não é simples duplicar. Mas é o trabalho do vereador, é cobrar, né? E ajudar como dizia um amigo meu, você me dá a receita, mas me dá o ingrediente também, né? Porque você me dando um ingrediente, a gente facilita muito. Eu até anotei uma série de coisas aqui para falar para vocês, mas eu não quero também tomar o tempo de todos aí. Mas só para passar algumas situações bem rápidas, eu aqui fiz questão de listar algumas situações, né? Quem esteve aqui desde o início da minha gestão, o Juninho, o Rafael, né? A Meire e o seu Altino acompanharam o segundo mandato e os demais 5 vereadores não acompanharam. Então é importante a gente passar algumas situações. Quando nós assumimos a administração em 2012, eu confesso que se eu soubesse a situação que estava a prefeitura, não teria sido candidato, né? Uma situação lamentável mesmo. Eu nem sabia que os funcionários não tinham recebido o pagamento daquele ano, de 2012, em dezembro. Então, aquela dívida de salários, fundos de garantia, uma série de situações que nós tínhamos. E a prefeitura tinha, na conta corrente, R$6.000. Na conta corrente da prefeitura, que era uma conta que a gente poderia gastar. E dívida com fornecedores, alguns fornecedores, e precatórios, né? Tanto é que no mês de junho nós tivemos um sequestro, não chegou a acontecer o sequestro de R$800 mil, porque a prefeitura vinha pagando de forma irregular os precatórios. Então nós conseguimos viabilizar, acho que até fevereiro, março, regularizamos os pagamentos, e a partir daí nós pagamos todos os meses regularmente os salários no último dia útil do mês. A Meire fez até uma solicitação aí para o prefeito. A gente sabe que os salários da prefeitura realmente estão baixos, né? Precisa melhorar. Eu estou numa cidade vizinha, a gente está na mesma luta lá de melhoria de salários, mas da parte que nos competia, pagar o salário, a gente acabamos pagando tudo em ordem. Pagamos durante os 8 anos mais de 5 milhões de imprecatórios, foram pagos nesse período. Pagamos os parcelamentos que existiam do FGTS e INSS, devolvemos recursos de um convênio que havia sido cumprido de forma indevida, teve que devolver esse recurso, nós devolvemos para a Secretaria de Desenvolvimento Regional, enfim, e parcelamos algumas dívidas do INSS que permanecem até hoje, algumas dívidas, mas são dívidas que estão dentro do cronograma da prefeitura, que facilmente pagam. E a prefeitura hoje continua com uma situação muito estável, né?
Para ter uma ideia, em 2013, quando nós entramos, o orçamento que havia sido votado em 2012, ele era de 17.700, sendo 15.900 da Prefeitura, na época 772 repassado para a Câmara, e o orçamento da Saimã de 1.050, que o orçamento da Prefeitura é dentro da Saimã é dentro do orçamento da Prefeitura. Então, o orçamento próprio da Prefeitura na época era de 15.900.000. O ano de 2022 que nós estamos agora, que vocês votaram o ano passado, está sendo executado esse ano, o orçamento é de 41.900.000 reais. Né? Então, isso se deve também a um trabalho feito lá atrás. Hoje o nosso município consegue gozar de uma saúde financeira muito boa. Né? A saúde financeira do município de Manduri hoje, ela é muito boa. Nós deixamos um saldo financeiro de mais ou menos 5 milhões quando eu saí em 2020, entre convênios e recursos próprios da Prefeitura. Recursos próprios tinha mais ou menos 2.700.000 reais. Né? Deixamos convênios em andamento, deixamos o trecho de da pavimentação da Rio de Janeiro, deixamos no sem papel da Recap da Espírito Santo, deixamos um carro comprado para o gabinete, que foi entregue acho que em fevereiro, uma coisa assim, foi entregue, depois teve também uma pá carregadeira que nós deixamos também comprada, e deixamos também um carro para a saúde. Então, a situação estava muito boa que nós acabamos deixando. Eu acho que isso aí foi fruto de um trabalho duro e com apoio dos vereadores que nos ajudaram muito, né? A gente teve esse apoio da Câmara e tudo mais. Então, gente, eu vou só destacar mais algumas coisinhas aqui, porque nós fizemos mais de 200.000 metros quadrados de ruas de Manduri foram pavimentadas ou recapeadas. Nós fizemos 80% de iluminação de LED no município. Fizemos 156 casas populares. Isso eu posso dizer para vocês que foi um trabalho difícil, porque nós adquirimos a área, regularizamos a área, fizemos o projeto, houve a execução e entregamos. Né? Uma satisfação enorme, um trabalho nesse porte que a gente acabou fazendo. Renovamos a frota de veículos da Prefeitura em mais de 50 veículos, e agora, nem se fale, né? Quantos veículos novos aí. Quer dizer, a Prefeitura de Manduri está muito bem servida. A gente está na região, eu trabalho fora do município, acompanho os demais municípios. Não tem município com a nossa realidade hoje, gente. Não tem. Pavimentação de rua, iluminação, veículos, transporte, infraestrutura. Não tem. Então todo mundo aí passando dificuldade. Se não fosse essa mão que o governo deu agora, despejou dinheiro, né? Vocês sabem, cada um de vocês sabem o que foi esse governo. Em 8 anos do meu mandato, eu não recebi do governo do Estado de São Paulo o que se ganhou em 1 ano e meio aqui nas prefeituras. O que se ganhou em 1 ano e meio nas prefeituras do Estado de São Paulo, do governo estadual, não recebi em 8 anos de mandato. Isso comprovadamente. Né? O sistema de abastecimento de água de Manduri, que nós trabalhamos junto com a Saimã, foram feitos 6 poços artesianos, 6 caixas d'água, 6 reservatórios de caixa d'água, sendo 5 com recursos próprios, 2 milhões de litros de reservatório, 4 poços artesianos, sendo 3 com recursos próprios, renovação da frota da Saimã, 2 quilômetros de galerias, 1 quilômetro de esgoto, né? E tinha 300 mil de dívida quando nós entramos na Saimã. Né? E a Saimã aplica uma tarifa de 75% da tarifa Sabesp. Dias atrás eu fui numa audiência na promotoria de Santa Cruz do Rio Pardo, junto com o prefeito de Bernardino de Campos, resolvemos um problema na promotoria lá, e o promotor me disse, como é que vocês fazem
como é que vocês fizeram em Manduri? Quando um promotor lá em Santa Cruz do Rio Pardo, quando ele ficou sabendo que eu era prefeito, que eu havia sido prefeito, como é que a água funciona em Manduri? Não funciona aqui em Chavantes, porque ele tem problema lá, é serviço próprio de água em Chavantes. Não funciona aqui em Pau Sul, porque Pau Sul também é serviço próprio, e tudo demanda lá com ele, as demandas lá. E eles não conseguiram resolver até hoje o problema de abastecimento de água naquelas duas cidades lá. E eu sei que o Sequeira César aqui do lado também tem problemas seríssimos nessa área aí. Nós fizemos as obras do Lago Municipal, né? Uma coisa, eu sou suspeito a falar, porque ali é o meu lugar, né? Eu estou sempre lá, gosto de lá, adoro. E fizemos a área de lazer do lago, né? Fapimã, que agora vai ter a festa lá, nós investimos também bastante lá, fizemos, através de uma parceria com o deputado Arnaldo Freire de Sá, que deu o começo e depois nós terminamos, o deputado Baleia Rossi também que nos auxiliou lá, fizemos a parte de iluminação, a parte elétrica, banheiros e tal, e que aquilo ali agora vai, né? O centenário do município, uma coisa fantástica também, um trabalho muito bacana que a gente fez. O parque industrial, gente, nós tínhamos... o parque industrial, nós fizemos a rede de água e esgoto, fizemos iluminação pública de LED e iniciamos o processo de regularização junto ao ITESP. A prefeitura contratou o ITESP para fazer a regularização lá. Agora... Acho que é por causa a prefeitura está investindo agora cerca de 4 milhões lá, mais ou menos. Mas de nada vai valer esse recurso investido para a prefeitura lá, para pessoas. Perfeito. Só mais um segundinho. Eu acho que eu não teria condições na época de fazer o que está sendo feito lá hoje. Muito dinheiro investido, 4 milhões de reais. Acho que foi todo o dinheiro que a gente conseguiu aí nesse tempo todo que fez essas obras. Mas se não fizer a regularização que precisa ser feita lá, que a parte do ITESP já foi feita, o ITESP já fez a parte dele, tem um problema aí no cartório lá que eu não sei o que é. Mas nós vamos fazer pavimento lá, mas não vamos conseguir distribuir módulos para as pessoas, porque como é que você vai dar titularidade? As pessoas precisam de ter titularidade para poder reinvestir, precisam da titularidade lá. Então isso eu faço essa cobrança em vocês aqui. E eu deveria dizer mais algumas coisas aqui, mas ficamos por isso mesmo. Mas só agradecer a todos vocês, né? Eu acho que Manduri, nós estamos caminhando muito bem, né? E a gente anda pela região e a gente só ouve elogios à nossa cidade, né? A postura da Câmara, proativa. Eu acho que a gente tem que ajudar o prefeito no que for possível, fiscalizar, mas principalmente acompanhar o que acontece no município. O vereador tem que acompanhar, né? Nós temos que acompanhar, porque as coisas precisam andar na linha, né? Tudo tem que estar dentro porque o exemplo que nós tivemos de realidades do passado e que se resolveram problemas que até hoje a gente tem no município, é complicado, né? Não podemos retroagir. Então é importante acompanhar, é importante estar participando junto com o prefeito. O prefeito foi vereador,
conhece os problemas do município, né? É um político experiente, mas precisa estar acompanhado, né? Todos nós precisamos estar acompanhados no nosso dia a dia, né? A gente exige um policiamento, né? Que a gente tenha esse controle aqui. Então, eu iria falar de outros assuntos, mas eu só peço a vocês que, se puderem dar um voto aprovando as nossas contas, né? Que aí eu prometo que eu não vou voltar mais aqui, né? Participar. Vocês não pode ter certeza disso. Eu acho que isso está na mão de Deus, mas não é um propósito meu, não. Tá? Fiquem com Deus, boa noite, muito obrigado, Cícero, muito obrigado pelo espaço que você me deu aqui, da gente estar falando algumas coisas para vocês. Obrigado, viu? Encerrada a leitura do expediente, nós iniciaremos a ordem do dia, que será exclusiva para a apreciação das contas municipais. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer número 6 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao parecer do Tribunal de Contas número 1 de 2022. Parecer número 6, de 23 de agosto de 2022. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto a análise do TC 02882.989.20-5, que trata das contas anuais do exercício de 2020 do município de Manduri, tendo como responsável o senhor Paulo Roberto Martins, então prefeito municipal. Os autos em questão foram lidos na 11ª sessão ordinária de 2022, realizada em 8 de agosto de 2022, tendo sido realizadas 2 audiências públicas em 18 de agosto de 2022 e 19 de agosto de 2022. Foram afixados convites à população em geral, no hall de entrada desta Casa de Leis, no site oficial, bem como no jornal de circulação local. O senhor Paulo Roberto Martins foi devidamente notificado aos 9 de agosto de 2022, conforme o ofício número 128/2022, exercendo o direito ao contraditório e à ampla defesa, apresentando manifestação/defesa juntado folhas 158/164. O atual prefeito, senhor José Onivaldo Justo, também foi notificado aos 9 de 8 de 2022, não se manifestando dentro do prazo legal. Em continuidade aos ditames regimentais, o TC 02882.989.20-5 foi encaminhado à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos nos termos dispostos no artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta Casa, bem como para emissão de parecer nos termos da seção 2, capítulo 2, do julgamento das contas do regimento interno. O parecer do Egrégio Tribunal de Contas posicionou-se favorável à aprovação das contas anuais do exercício de 2020 com recomendações. Diante do exposto, esta comissão, de forma unânime, é pela aceitação do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas e, consequentemente, pela aprovação das contas do Executivo do exercício de 2020, nos exatos termos do julgamento emitido pelo Tribunal, incluindo as recomendações. Lembrando que, por se tratar de matéria específica, o parecer prévio do Tribunal de Contas somente poderá ser rejeitado por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, o que, consequentemente, importa na aprovação das contas do Executivo do exercício de 2020.
Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, de 23 de agosto de 2022, assinam os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Mari de Souza Lopes e Rafael Pereira da Silva. Está em discussão. A seguir, passaremos à votação. Gostaria de me manifestar a respeito dessa apreciação de contas, né, de forma rápida, e dizer que quando eu vim para Manduri, assumi o comando da Polícia Militar no ano de 2002, e comecei a interagir com as pessoas no município, né, que, diga-se de passagem, são pessoas, na maioria delas, muito simples, né? Pessoas boas de se lidar, né? Pessoas humildes, um povo hospitaleiro, um povo tranquilo, né? E eu pude constatar, à época, a situação que passava o funcionalismo público aqui em Manduri. E isso me marcou para a vida toda. 3 salários atrasados do funcionário público, né? Vencia o 3º, 4º, alguns casos até mais, como o vereador ele está se manifestando. E isso eu constatei, e eu conversava com algumas pessoas, funcionários da prefeitura, mas como que você faz? Como que você faz para viver? A gente vai comprando no mercado, o cara do mercado é nosso amigo, conhece a gente desde lá da roça, lá que a gente morava no sítio junto, e ele vai vendendo até onde ele aguentar, e a gente, conforme vai poder, vai pagando. Então era toda aquela compra, o subsídio alimentar da pessoa, era dessa forma. Então eu constatei aquilo uma humilhação muito grande. Uma humilhação muito grande. Os caminhões da prefeitura, que carregavam os entulhos, eu como comandante da polícia, eu precisava virar a cara para não ver os pneus, que situação que estava. Situação que estavam os veículos. Às vezes a gente precisava olhar para o céu, para o outro lado, para não ver. Senão aquilo era ruim e ia ter que tomar alguma providência ainda de ficar sem aquele veículo ainda. Então eu presenciei isso, vivenciei isso. E isso, senhores e senhoras, deriva de uma má gestão do dinheiro público, né? E olhar Manduri hoje, que eu tenho a graça de estar aqui sentado como vereador, primeiro secretário da mesa, nesse lugar tão bonito, um lugar tão aprazível, e hoje sou morador de Manduri, puxando na memória tudo isso, né? E graças a Deus, né? Manduri mudou muito de lá para cá, de 2002 para cá, quando eu vim para cá em maio de 2002. E muito se deve, né? Muito se deve ao Paulo Roberto, aos 8 anos de gestão do Paulo Roberto. E como ele citou, que ele pegou um baita de um abacaxi, né, azedo, e com contas rejeitadas, porque se você pega uma situação, milagre é só Deus que faz, né? E aí, até se acertar, houve rejeição da conta, mas eu quero dizer que os vereadores, à época, também acertaram em derrubar o parecer do Tribunal de Contas e aprovar. E é tão verdade isso que hoje a gente vê o resultado que foi isso, né? Resultado, isso aí não precisa o Paulo vir fazer discurso aqui, não precisa ninguém ficar fazendo propaganda, isso é público e notório, né? O que virou Manduri depois, graças a uma boa gestão. E eu acredito que uma gestão honesta, porque até então não chegou ao nosso conhecimento nada que o desabone, nada ao contrário do certo. Então, eu queria deixar registrado essa minha observação, a nossa cidade, né, Manduri, o que era e o que se tornou, e aí a gente tem exemplos claríssimos de um bom
de uma boa administração e de uma má administração. No entanto, reforçando, que o tribunal não rejeitou, né? Então, quando as contas de um prefeito não são rejeitadas, isso já mostra a gestão da pessoa. E já aqui, prefeito, esta casa com certeza realmente já foi dado o parecer das comissões, e eu acho que a votação também. O senhor, nós devemos respeito à sua pessoa. Senhor presidente, boa noite aos nobres colegas vereadores, ao ex-prefeito Paulo, Geraldo do Jornal. Eu também pude acompanhar o Paulo aqui nos 8 anos do mandato dele. Também tenho que parabenizar ele, que foi um lutador por Manduri. Sempre fazendo as coisas, sempre às claras. Quando tinha problema, vinha na Câmara, tentava resolver com os vereadores. Quantas reuniões foram feitas, né, Paulo? No início mesmo, em 2013, quando você assumiu, a prefeitura com bastante problema. A Saimã foi o primeiro problema que você foi na Câmara, antes mesmo da primeira sessão ordinária que a gente ia ter, já estava em recesso ainda. Paulo foi lá para resolver esse problema. E foi isso, a cidade completamente esburacada, né, Paulo? Onde todo mundo reclamava, mato. E foi um trabalho em conjunto, como ele mesmo disse, com a Câmara Municipal. Os vereadores empenhados, junto com ele, atrás de recursos para o nosso município. E foi esse o resultado. Hoje o Paulo está com sua última conta aqui, conta aprovada pelo Tribunal de Contas. Então, parabéns, Paulo, pelo seu trabalho que foi feito, o sucesso que você teve aqui. Não só você, como a primeira-dama também, que fez um excelente trabalho no Fundo Social, onde eu pude acompanhar bastante ela também trabalhando. Tá bom, Paulo? A seguir, passaremos a votação de acordo com o regimento interno desta Casa. Será nominal. O vereador que for a favor do parecer do Tribunal de Contas responderá sim. O vereador que for contra o parecer do Tribunal de Contas responderá não. Para que não restem dúvidas, quem votar sim, mantém as contas aprovadas. E quem votar não, é para que as contas sejam reprovadas. Peço à vereadora Marla que faça o sorteio. Mary de Souza Lopes. Sim. Anésio Reinaldo Júnior. Sim. José Carlos Mingardi. Sim. Altino Faria dos Santos. Sim. Rafael Pereira da Silva, ausente. Edson Durante Júnior. Cristiano Vicente Davi. Sim. Cícero Aparecido de Barros. Sim. E Marla Cristina Laurano Bernardes, sim. Declaro aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Manduri, relativas ao exercício de 2020. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para que a mesa diretora elabore o decreto legislativo.
peço ao secretário que faça a leitura do decreto legislativo número 2 de 2022. Decreto Legislativo número 2/2022 dispõe sobre o julgamento favorável das contas do Poder Executivo do exercício de 2020 e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Manduri, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando que na 14ª sessão ordinária, realizada em 26 de setembro de 2022, o plenário acompanhou o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao TC número 02882.989.20-5, sendo aprovado por unanimidade. Faz saber que foi aprovado e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovada a prestação de contas do então prefeito municipal, Sr. Paulo Roberto Martins, referente ao exercício de 2020. Artigo 2º. Os apartados, atos pendentes de apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo são insuscetíveis de apreciação pelo plenário. Artigo 3º. O parecer número 06/2022, protocolo número 0505/2022, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, passa a fazer parte do presente decreto legislativo. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Manduri, São Paulo, 26 de setembro de 2022, assina os vereadores Cícero Aparecido Barros, presidente, José Carlos Mingardi, primeiro secretário, e Marla Cristina Laurano Bernardi, segundo secretário. Nada mais havendo a ser tratado na ordem do dia, daremos início à explicação pessoal. Farão uso da palavra os vereadores que escreveram em livro próprio, de acordo com o nosso regimento interno e seu artigo 126. O vereador tem 5 minutos para fazer seu pronunciamento. Peço à vereadora Marla que faça o sorteio. Marla Cristina Laurano Bernardes, dispenso. Meire Souza Lopes. Alô? Aí. Mais uma vez, meu cumprimento a todos, né? É uma satisfação a gente aprovar as contas do prefeito, né? E a gente vê que o município evoluiu, isso ao longo do tempo. E aproveito hoje, né, para fazer aqui menção às nossas eleições, que são domingo agora, e que realmente todos olhem para quem realmente ajudou o município, quem é parceiro de Manduri, quem sempre esteve do lado da população. Para que a gente não fique sofrendo depois à mercê de mais daqui 4 anos. E o tempo passa, mas a gente sofre durante esse passar do tempo. Então, aquele que perdeu um ente querido sabe o que eu estou falando. Aquele que tem a dificuldade financeira hoje também sabe. E aquele que vê no município, como o Paulo mesmo me antecedeu aqui e disse, sabe o governador que a gente tem. Teve gente aqui que falou que não vinha nada do governo do estado. E hoje a gente vê a quantidade, a imensidão de recursos que vieram para Manduri. Que somando por cima aí passou de 40 milhões de reais. Então isso não é pouco. Isso é muito para um município com uma arrecadação pequena, isso faz toda a diferença. Faz a diferença na creche, no uniforme que o prefeito vai dar, na merenda, na qualidade de vida do servidor, do morador, do cidadão e de todos nós. A gente trabalha junto. Na política ninguém faz nada sozinho. Eu não sou nada sem o prefeito não é nada sem a Câmara.
sem um de nós aqui, nós podemos ter divergências de pensamentos. Talvez eu goste do amarelo, o outro goste do vermelho, o outro goste do verde. Porém, a gente tem que pensar no bem comum, né? Que hoje eu falo a política pública, ela falta muito isso, eu tento cobrar e às vezes colocar no papel, por muitas vezes, como o Paulo disse, às vezes a gente é mal interpretada num requerimento, numa indicação, às vezes a gente usa umas palavras mais ásperas, até para pegar no pé do prefeito mesmo, que ele é o executor. Porque a gente representa aquele um que bate na nossa porta todo dia, aquele um que tem o nosso WhatsApp, que liga, tal coisa está acontecendo assim, eu não estou gostando. Então, o que o vereador fala aqui nessa casa é o que a população está falando na rua. Então, é para a qualidade desse serviço que eu peço para cada cidadão que verifique bem. Cada vereador aqui tem o seu representante, está aí erguendo a bandeira do candidato que realmente ajudou Manduri. Aquele que não fez benefício próprio, né? E não é com uma cesta básica, o tijolo, que a gente sabe que ainda a corrupção existe também no eleitor, que vende seu voto. Infelizmente, às vezes ele é obrigado, a gente sabe da situação financeira, mas isso ainda ocorre nos dias atuais. E não deixa de ser corrupção também, não. Então, fica aqui o meu alerta para todos os cidadãos, né? Que vote consciente. Que a hora que apertar o verde, confirma, só daqui 4 anos para a gente mudar a realidade do Estado, do país. Então, são eleições difíceis, são 5 candidatos, né? Muito difícil para o eleitor, às vezes, saber quem é quem ali. São vários números, vários nomes. Então, deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. Então, fica aqui o meu apelo. Nesses últimos 6 dias que faltam, pense bem. Olhe, antes de votar, antes de escolher o candidato, de fazer a colinha para levar lá para ficar mais fácil para votar, olhe primeiro o que seu vereador está falando dele. Realmente aquele recurso chegou para o município? Você sentiu aquilo lá? Porque a gente vem demonstrando, cada um que vai na rede social aqui durante, eu estou com 6 anos, né, vamos dizer, 1 mandato e meio praticamente já desse. O que a Meire mostrou? Com quem que ela estava enquanto ela estava buscando? Que a gente posta lá, fui buscar tal coisa. Com quem que eu sempre estive? Com quem cada um aqui esteve? Né? Porque é fácil, tem muitos aí que pagam para trabalhar. Então, eu acho que eu aprendi uma coisa, eu trabalho com quem trabalha comigo. Né? Então, os deputados que ajudaram Manduri, é com esses que eu estou do lado. Indiferente do valor que vem para a gente fazer a campanha. Então, eu acho que é isso que tem que ver. Eu acho que isso daí é o primeiro crescimento já na população, é reconhecer aqueles que sempre estiveram do nosso lado, que a população sabe o nome. Meu boa noite e que Deus nos abençoe, ilumine e que abençoe, que o melhor, que vá fazer o melhor pelo nosso Estado, pelo nosso Brasil, seja vencedor nessas eleições, porque o povo está sofrendo e a gente não aguenta mais sofrer. José Carlos Mingardi. Som. Pessoal, me apresento novamente aos senhores e senhoras. Eu quero lembrar aqui que nós estamos passando por um período do censo, e quero fazer um apelo a quem estiver nos ouvindo, que divulguem isso, Isso é muito importante para o município, e que recebam bem os agentes censitários, respondam certinho as perguntas, respondam corretamente, porque desse levantamento de dados sairá o resultado que poderá incidir, poderá não,
irá incidir sobre o índice de arrecadação do município, né, do Fundo de Participação do município. E nós estamos aí num limiar de transição, né, e certamente temos aí essa fé que vai transpor para um nível maior, né, de populacional e com isso melhorar a arrecadação do município. Então eu faço esse apelo, né, que a gente receba bem os agentes e responda certinho, orientem as pessoas próximas a nós para fazer isso. E sobre também as eleições, né, é momento de que o eleitor vai exercitar o seu direito, um direito sagrado de voto. É o momento que ele vai lá colocar na urna aquilo que ele acha, que ele confia para que seja o seu representante, tanto no Presidência da República, quanto no Senado, no Congresso Nacional, no Governo do Estado e na Assembleia Legislativa. Nesse momento eu peço, né, faço também um apelo aos eleitores que reflitam sobre os candidatos, que busquem informações sobre os candidatos. É fácil, não é difícil, tem bastante lugar na internet que você pode pesquisar nos sites dos tribunais eleitorais e também alguns sites que trazem já um material para pesquisa sobre candidatos. E que examine a vida pregressa desse candidato, ver o que ele faz, porque o melhor cartão de visita da pessoa é o rastro que ela deixa durante o seu caminhar. Esse é o melhor cartão de visita. Infelizmente, temos muitas pessoas que não estão nem aí, né? Eu tenho estado visitando pessoas, nós estamos aí, todos nós vereadores, estamos fazendo nosso trabalho aí, político, né? E eu me deparo com uma coisa que, sinceramente, me deixa muito aborrecido. E eu sei que existe, isso é um jogo, a política é um jogo, mas eu confesso aqui, um aborrecimento. Depois diz que o político compra voto. Na verdade, as pessoas que se escancaram, eu vou usar até um termo talvez meio chulo, vocês me desculpem, mas as pessoas se arreganham para vender o voto para você. Eu tenho me deparado com isso, e isso me aborrece muito. Pessoas desse tipo que querem vender o voto do jeito que se oferecem, é triste ver isso, é triste. É triste. E muitos vão lá e compram. Então, se depender desse tipo de jogo, o nosso destino está fadado a ir para o buraco. Então eu faço um apelo às pessoas conscientes, os que votam conscientes, que examinem lá o seu candidato, estão sendo apresentados, que como a Meire falou, verifica se realmente esse candidato ajudou o nosso município, se ele está junto, se ele fez aquilo que ele está publicando, que ele está divulgando, né? E escolha, através do seu vereador, porque o vereador é o que faz a ponte entre o eleitor e o deputado, né? É o vereador que faz, né? Então, naquele vereador que você confia, eu acho que já é meio caminho andado para você escolher talvez um bom representante. Muito obrigado. Hoje foi bem lembrado aí a respeito do IBGE. Me ligou o representante e querendo marcar uma reunião com os vereadores semana após as eleições, porque ele se sentiu, pelos relatórios feitos na nossa cidade, um pouco de preocupação. Ele não quis adiantar o fato,
mas ele quer marcar uma reunião com os vereadores. Eu falei, não, já vou ver com os vereadores, passando as eleições, ele quer marcar uma reunião com a gente particular aí, não em dia de sessão, mas ele falou que tem vários fatos preocupantes. Eu falei, não, tudo bem, vamos marcar, vou falar com o pessoal para marcar uma reunião com a gente. Ele, não, preciso informar vocês, né? Não é dentro de um relatório geral da cidade, né? Não é relatório pessoal, lógico que não. Mas ele falou, tem fatos que vocês precisam, que podem, vocês podem ajudar. Não, vamos marcar. Então depois, passando as eleições, ele vai me ligar novamente. A gente marca um dia para a gente reunir com eles. Temos a reunião das comissões. Se não for alguma coisa muito extensa, a gente poderia nos reunir amanhã. Aproveita que está todo mundo aqui. Tem a sua unidade? Então deixa depois das eleições, então. Reforçando o que a vereadora falou, que o Mingardi falou também, que Deus nos proteja, que o melhor vença, né? Que o povo tenha consciência na hora de votar, porque é muito difícil. Uma população, um país como o nosso não pode, na minha concepção, ficar aí em mãos de quem não merece, né? Ser tocado. Nós somos uma grande potência, tem muitas reuniões que foram feitas aí com grandes empresários. O pessoal fala que a fome na Europa é muito grande e o nosso país vai ser o celeiro do mundo novamente. Então, para que isso aconteça, né, nós temos que ter uma presidência à altura, né? Mas eu acredito que Deus é brasileiro, Ele vai pôr a mão novamente. Nada mais havendo ser tratado, agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária. A nossa próxima sessão ordinária será dia 10 de outubro. Deus abençoe todos nós.